Bom, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nessa live de aquecimento do workshop eu vou falar sobre o seu produto, seu programa fitness. Afinal de contas, um programa ruim no fim do dia não vai para frente. Mas será que você precisa ter o melhor programa de todos? Será que ele precisa ser perfeito? Então é o seguinte, vou agora colocar o link na bio e deixar o vídeo lá disponível para quem está. Deixa eu ver como eu faço isso aqui. Para quem está assistindo já pelo YouTube, assiste por lá. Eu vou pedir um minutinho agora e vou começar no YouTube e no Facebook simultaneamente, tá bom? Então, ó, pegando o link, vamos falar sobre produto. Tá aí no título, né? Mas aqui eu vou falar o seguinte, ó, link na bio, galera. Seja bem-vindo. Olá, olá, olá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Link na bio. Link do YouTube, né? Link do YouTube na bio. Então, estou substituindo agora lá e vou começar a transmissão pelo YouTube porque tem uma qualidade melhor. E essas são lives de aquecimento. Pronto. Deixa eu avisar a galera aqui. Estou ao vivo. Tan, tan, tan. Aqui. E colocar o link no YouTube. Vamos falar sobre produto. Qual o programa que você oferece para os seus alunos? E no final do dia, será que importa? Será que a qualidade do seu programa realmente faz a diferença? Ó, pessoal do Instagram, coloquei o link na bio. E agora, deixa eu ver. Eu vou... Pronto. Porque esse é o maior acelerador. Vamos começar? Vamos começar. Pronto. Galera, sejam todos bem-vindos. Eu estou ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Eu vou fazer essa live por lá. Quem quiser acompanhar aqui. Pelo Instagram também, fica à vontade, pode mandar pergunta. Mais tarde eu volto e verifico tudo. Então deixa eu ver, salvei e vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1. Go live. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Aqui é Samuel Mente e nessa edição especial eu vou falar sobre produto, programa, afinal de contas, como você deve atender ou organizar a estrutura de atendimento, de entrega para os seus alunos, seja no presencial ou seja online. Nesse podcast, eu explico o exato passo a passo que você precisa para conquistar 100 alunos novos. Seja você um personal trainer, professor de academia, um dono de estúdio, de box de treinamento, de academia tradicional, ou até mesmo se você tem um programa de fitness online ou presencial. Então, esse é um podcast, esse é um método que eu utilizo para pessoas que acreditam na atividade física como principal ferramenta para levar saúde para as pessoas. Então, se você está acompanhando aqui, você busca esses 100 alunos novos, fique comigo que durante o episódio de hoje eu vou explicar o que é importante você ter dentro de um programa. Afinal de contas, no fim do dia, você precisa ter um produto bom para que as pessoas possam recomendar. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem um produto ruim, dificilmente alguém vai recomendar e dificilmente isso vai para frente. Então, estamos oficialmente ao vivo pelo Instagram, Facebook e YouTube e vamos ao que interessa. O que um produto bom, um programa bom, bem organizado, testado, validado, o que esse programa faz por você é uma coisa super importante. Ele acelera o crescimento do seu negócio ou, enfim, se você é um profissional, acelera o crescimento da sua carreira ou da sua empresa. O fato é esse. E por que um produto bom acelera o crescimento? Cara, simples. Igual uma pizza boa. Abre uma pizzaria, as pessoas comem uma pizza que é boa
o suficiente para ser recomendada, fica muito mais fácil que essa pizzaria cresça e tenha mais clientes. Ou, por exemplo, uma música, de repente um músico vai lá, faz uma música que cai na graça das pessoas, eles recomendam. Mas será que esse é o único ponto, é a única coisa que você deve se preocupar com o seu produto? Não, segura aí, vamos lá. Eu acredito que o seu produto, o programa, a forma que você atende, entrega para os seus alunos, ele é um dos principais ou maior acelerador de crescimento. Se você quer ter mais alunos, concentra em ter um produto bom. E eu falo isso com muita base na minha experiência, então não existe certo ou errado, mas eu falo isso com tranquilidade porque eu já cansei de ajudar donos de academia, donos de box de treinamento, de estúdio, até mesmo gente com produto digital, né, pela internet, a fazer um marketing melhor. Mas não importa. No fim do dia, a gente pode comunicar o que quiser. A gente pode fazer as melhores peças de comunicação, né, os melhores posts, o melhor conteúdo. A gente pode fazer a melhor oferta, a melhor proposta, irrecusável. Aquela proposta que vende, mas no final as pessoas não gostam daquilo que elas recebem. Uma das vezes que caiu essa ficha para mim foi quando eu me concentrei absolutamente só em marketing, sem falar do produto, do programa, sem falar da entrega. Eu me concentrei só em marketing, só marketing. E de repente, acho que a nossa meta, por exemplo, era atingir um número específico de alunos e ali, dentro do marketing das vendas, eu fazia de tudo, estava tudo acontecendo para a gente atingir os números de alunos. Porém, entrava 30 alunos e a academia não saía do lugar. Mantinha o mesmo número, né? Então, entrava aluno e ficava no mesmo lugar. Quando eu fui ver, à medida que a gente colocava um volume de alunos grande, também saía um volume de alunos grande. E aí eu passei a implementar uma coisa a mais no meu método, que é falar que o produto sim importa. E não só falar, mas também ajudar as pessoas a medirem isso. Como que o produto importa? O que precisa ser feito? Se o produto importa, o que precisa acontecer? Como que dá para saber se o seu produto, o seu programa de treinamento, o seu programa de fitness está bom ou está mal? E serve para você. Serve para você que já tem, às vezes, um programa acontecendo por anos. Eu vejo muito isso em academias tradicionais. Eles não se preocupam nem um pouquinho em dar uma nova roupagem para o programa. É sempre, academia lá, tem a musculação, aí tem a aula X, a aula Y, a aula Z, são tantas modalidades e acabou. É raro você ver uma academia que se preocupe em criar um programa. Por exemplo, dentro da motricidade, 2012, faz tempo, não é uma coisa super inovadora, uma coisa que eu estou criando agora. Em 2012, a gente foi lançar uma academia em São Carlos, no interior de São Paulo, lançar do zero mesmo. Tinham os 4 lotes de terreno. Eu conheci o Alex, que era o dono dos lotes de terreno, e ele estava subindo uma academia. E de alguma maneira ele precisava de um consultor, na verdade ele precisava mais de alguém que tocasse o projeto inteiro ali, desde contratar a equipe, decidir algumas coisas, enfim, treinar, organizar toda a academia. E eu fui o felizardo que tive essa oportunidade. Eu estava realmente precisando. E eu lembro que quando eu sentei as primeiras vezes para conversar com o Alex, eu percebi que ele não queria fazer mais do mesmo. E aí eu vi uma chance de pegar essas coisas todas que existem sobre inovação e e de uma forma ou de outra dar uma traduzida nisso para ele e convidar ele a entender essas coisas. Honestamente, eu não sei se todas as ideias vieram de mim, eu acho que muita coisa veio dele, não posso assumir isso, mas eu sei que a gente criou mais ou menos uns 4 programas de entrada e depois foram criando mais programas ainda. Exemplo, a gente fez, era setembro de 2012, quando foi inaugurar a academia. Só para vocês terem ideia, 3 meses antes eu abri uma página no Facebook, com o nome da academia, Academia Motricidade, e comecei a postar conteúdo todo dia. Numa época que, honestamente, não se falava tanto disso. Eu tinha, claro, estudado essa coisa de marketing digital, marketing de conteúdo, redes sociais, eu estava testando, eu também não sabia que isso ia dar certo, não.
Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso, tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. E aí eu pegava links do site Minha Vida, que é um site, não sei se ele funciona ainda, mas é um site com várias informações interessantes sobre saúde, basicamente isso, saúde e bem-estar. E eu pegava o link e jogava lá na página, dando o nosso ponto de vista sobre aquilo. Beleza, até aí não tem nada de produto na parada. Mas as pessoas começaram a ser atraídas por aquela comunicação. Então, quando a gente foi criar os programas, a gente já precisava saber de fato o que as pessoas estavam mais gostando ou não. E não é novidade para ninguém, seja em 2012 ou 2020, que as pessoas estavam buscando muito sobre emagrecimento, né? Então eu consegui, segura essa, atenção, se estiver fazendo alguma outra coisa, para um pouquinho e ouve o que eu vou te dizer. É bem importante isso, é uma coisa que eu sigo fazendo até hoje. Segura aí. Por muitas vezes, a gente quer criar o produto, o programa fitness. Eu quero fazer um programa de emagrecimento, que é criar da sua cabeça. Eu acho que o meu produto é musculação, e é musculação que tem que ser. E deixa de ouvir o mercado. O mercado, né? Coisa mais feia. Deixa de ouvir as pessoas que estão do outro lado. No mundo sem internet, vamos dizer assim, no mundo sem internet era muito mais difícil. Porque, de uma forma ou de outra, acho que a gente precisava conversar muito mais num a um para entender, conversar com essa intenção, fazer pesquisas mesmo, analisar essas pesquisas, beleza. Hoje, com conteúdo, com redes sociais, você tem a oportunidade clara de publicar alguns assuntos, alguns temas, algumas abordagens que você acha interessante, não ser parte de uma hipótese, e aí você vai lá e entende o que as pessoas estão gostando mais para você fazer acontecer. Então, na nossa experiência ali, né, ainda embrionária, eu não tinha clareza 100% de tudo isso, mas foi uma das coisas que me deram norte. Eu pus um caminhão de conteúdo para fora em 3 meses, entendi o que as pessoas mais estavam buscando e um dos primeiros programas, se não o primeiro programa que a gente criou, era um programa chamado Emagreça Bem. Pronto. Simples assim. Por quê? De todos os conteúdos que eu publicava desse site, dando o nosso ponto de vista, muitos poderiam falar sobre alimentação, qualidade do sono, bem-estar, relacionamento, criação de filhos, devia ter até coisa de carreira, não sei. Eu colocava uma variação muito boa de conteúdo. E os conteúdos que mais davam engajamento, ou mais davam Ibope, né, a audiência, eram os conteúdos de emagrecimento. Então, não precisa ser um gênio para falar, uau, vamos formatar um produto de emagrecimento. Academia super tradicional mesmo, tinha musculação, tinha 2 salas de atividades, sendo uma de ginástica e uma mais voltada para as artes marciais, 2 salas, musculação, super tradicional. Só que em vez da gente vender mensalidade de academia, a gente vendia o programa. Então o programa Emagreça Bem, ele tinha 90 dias, que era um plano de 3 meses. E aí a gente fazia a configuração ali do programa para as pessoas que estavam buscando emagrecer, adicionava, por exemplo, o nutricionista, aquela coisa toda. Bom, outros programas que a gente fez lá, Seu Limite, que já era um programa um pouco de mais alta intensidade, né? Então tinha musculação, só que levado ali num nível um pouco mais de intensidade mais forte. Depois Seu Limite, Emagreça Bem, tinha um de corrida, que eu não vou lembrar agora, mas acho que era Curta e Corra. Lembro que a gente queria pôr pessoas para correr, aquela coisa toda. Bom, esses para mim foram os maiores experimentos que eu vi o quanto você criar um programa de acordo com o que as pessoas estão procurando, de acordo com o que as pessoas estão dizendo, você consegue fazer
um nome legal, uma forma de atendimento legal e ter sucesso. Agora, todos os programas deram certo? Não. Na Motricidade eu posso chutar facilmente que a gente criou de 6 a 8 programas e só 4 deram bem certo. Só 4 deram bem certo, porque algumas coisas precisam ser avaliadas. Qual que é a adesão das pessoas, isso, aquilo. Recentemente, eu poderia até falar de mais programas, tá? Se vale a pena para você eu falar de mais programas, por exemplo, na CrossFit final de julho, a gente fez programa de corrida, a gente fez programa fitness, a gente fez programa de competição, eu acho que só esse. Depois a gente até fez um programa de personal, olha que legal, né? A gente foi lá e lançou um produto personal dentro da CrossFit final de julho. Então, assim, essa coisa de você empacotar um produto, às vezes passa despercebido pelas pessoas e elas só comunicam como, por exemplo, né? A gente vai fazer um grupo de desafio ou um grupo de emagrecimento. E por que não colocar o seu nome? E por que não criar um perfil do Instagram com esse nome? E por que não trabalhar isso pensando em alguns pilares que são super simples? Agenda, aula, apoio, acompanhamento, análise de resultados. Você consegue, eu chamo isso de 5 As, né? Você consegue com esses 5 As mapear toda a estrutura que você precisa para um programa. Recentemente, o nosso maior recorde até o momento dessa gravação, eu espero quebrar esse recorde um dia, mas o nosso maior recorde de número de alunos matriculados em um dia foi 95 alunos novos. 95 alunos novos em um único dia, foi do Ricardo. O Ricardo fez isso agora, começo de novembro, estamos no começo do mês de novembro, e foram 174 matrículas, sendo que 95 foram alunos novos. Você já deve ter ouvido essa história, agora eu não sei se você tem certeza sobre uma coisa. Não foi na academia simplesmente, ele criou um novo programa. Esse programa tem um nome, esse programa tem uma agenda, dura 31 dias, esse programa tem acompanhamento, esse programa tem aulas especiais, esse programa tem análise de resultado, então o programa tem tudo. E aí ele lançou um programa chamado Lifestyle, adorei o nome inclusive, né? Um nome só é a coisa mais legal que tem. Lifestyle, na verdade é Lifestyle 1530, inclusive anota essa dica aí, se você estiver fazendo outra coisa, dá uma paradinha e anota essa dica, ó. Quando você dá um nome para o programa, se você colocar sempre o nome da sua academia ou o seu nome junto, ajuda, tá? Ajuda muito. Depende do nível que você está de planejamento, de estrutura, ajuda muito. Então, por exemplo, ele fez lá Lifestyle 1530 e a questão de ser um novo programa, um lançamento de um programa, com certeza ajudou as pessoas a darem atenção para o que ele tinha para falar. O contrário seria, segura essa, tomar um gole de café. O contrário seria ele falar, pessoal, façam suas matrículas aqui na CrossFit 1530, temos matrículas, agende sua aula, compre de mim. Seria muito diferente a comunicação. Então, pensa sobre isso. Como você pode empacotar o seu programa de forma diferente? E aí você fala, Samuel, mas eu não tenho um programa para empacotar. Será que você precisa realmente criar um programa novo? Ou será que você pode só dar uma roupagem diferente para o seu programa atual? Simplesmente assim, vou dar um exemplo aqui, ó. Passei 3 anos, ou até mais, né? De 2013 a 2020, eu só lidei ali com boxe, né? Então, só com boxe de treinamento, boxe de CrossFit. Tive meu boxe, fui sócio, né? Tive meu boxe, fundei ele em 2013 até 2017, vendi o boxe e fui ajudar outros donos adivinha? Outros donos de boxe. E numa dessa, fica mais fácil eu dar exemplo nesse formato. Mas isso se aplica a todos os projetos. Então, primeiro, você tem um plano de mensalidade. E aí você quer empurrar para as pessoas aquilo que mais resolve o seu problema. Nossa, isso aqui é foda. Segura. Desculpa o português aí, o francês, sei lá. Mas segura essa, é importante. Você tem os seus planos e você quer empurrar para o mundo aquilo que vai resolver um problema seu, que você quer que as pessoas tenham mais tempo lá. Você quer que as pessoas, sei lá, assinem um plano de 6 meses, porque você quer ganhar o dinheiro delas ali e ficar com um fluxo de caixa mais saudável.
Só que a maior parte das pessoas que eu vejo querendo propor um plano de 6 meses, um plano de 3 meses, um plano de 12 meses, elas não estão tão preocupadas em como isso vai funcionar. Elas não estão tão preocupadas em ver a curto, médio e longo prazo o quanto isso vai funcionar. Ela só está preocupada em resolver o problema dela, que é pôr dinheiro para dentro e ficar ali com uma certa previsibilidade. Do outro lado, se você se reorganizar, olhar para o seu negócio, olhar para o seu projeto, de uma forma um pouco diferente, até como personal, se você quiser, isso é válido, tá? Você pode olhar e falar assim, é o seguinte, quais são os problemas dos meus alunos? Deixa eu escolher, e um produto bom, ele resolve um problema. Isso é clichê pra caramba, mas por muitas vezes passa batido. A gente só quer vender aquilo que está mais fácil. Mas pense em como você pode criar um produto. E eu vou deixar uma tarefa no final, mas pense como você pode criar um produto a partir da necessidade ou do problema que alguém tem. Eu vou dar aqui um exemplo clássico que eu aprendi com Gabriel Bosque. Gabriel Bosque da CAN, lá de BH. Ele me trouxe uma parada que eu já fazia antes, mas eu não fazia do jeito que ele trouxe. Então eu prefiro dar o crédito a ele. Durante alguns anos, na 9 de julho, nos primeiros anos da CrossFit 9 de julho, a gente passou a oferecer o primeiro mês com o melhor preço. E basicamente era isso que a gente falava. Comece fazendo o seu primeiro mês com o nosso melhor preço, ou seja, com o preço do plano anual. O que a gente estava tentando resolver aí? A insegurança da pessoa fazer um plano de longa duração, sendo que ela não conhecia muito bem a modalidade. Deixa eu arrumar aqui. Ela não sabia se ela ia querer fazer aquilo por muito tempo. Então a gente falava, faça as aulas experimentais, depois disso você começa o primeiro mês pagando o nosso melhor preço e se você gostar, você migra para o plano anual e aí essa migração, você vai manter o preço, né? Não tem reajuste nenhum. Isso deu muito certo. Nossa, facilitava a nossa venda, né? Imagina que existem 3 pilares, assim, ou 3 fases. A primeira fase, no topo do funil, você precisa divulgar para mais pessoas. A segunda, você precisa convidar. E a terceira é a matricular. E na hora de matricular é no 1 a 1 mesmo, né? Você está ali, você é a pessoa, e quando você fala, pessoal, começa o primeiro mês com o nosso melhor preço. Nós temos aqui o plano, por exemplo, anual, que custa muito menos do que o plano mensal. Você pode começar com um primeiro mês desse plano sem nenhum contrato. E se você gostar e quiser continuar e manter o mesmo preço, você faz o contrato depois. Isso deu muito certo. Mas aí, mais ou menos em 2018 ou 2019, não me lembro agora, eu conheci o Gabriel e ele trouxe a mesma coisa, só que organizada de forma diferente. E é por isso que eu queria compartilhar aqui. Ele trouxe uma parada chamada 3x4. Eu não sei se você já ouviu isso. Se já ouviu, deixa um comentário. 3x4. E quando ele trouxe isso, soou estranho. Mas olha como você explica. No seu primeiro mês, você tem o desafio de vir 3 vezes por semana durante 4 semanas. E aí você fala, por quê? Porque na minha época, eu estava tentando resolver para a pessoa uma insegurança dela entrar num contrato muito longo com aquilo, e 2, também resolver o problema do preço. Então existia um preço de R$350 por mês, só que no plano anual custava 225. Então ela pagava menos no primeiro mês e ainda ficava mais segura, mais confiante em começar aquilo. Beleza. Qual que é o problema que o Gabriel resolve com 3x4? É a mesma coisa, é um primeiro mês. São 4 semanas. Durante 4 semanas, você tem o desafio de frequentar 3 vezes por semana. Essa é a nossa proposta. Ele estava mirando em outro problema. E o problema que ele mirou foi o comprometimento da pessoa. A criação do hábito da pessoa ir até a academia lá e treinar e fazer e ter isso na rotina. Isso explodiu minha cabeça. Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas um dos maiores concorrentes que você tem não é a Smart Fit a 99 centavos, a R$ 29,90. Não é. Um dos maiores concorrentes que você tem é o hábito das pessoas. As pessoas dizem que querem, mas elas não são disciplinadas o suficiente para seguir o seu
programa, para seguir o seu produto, para fazer o que precisa ser feito. E não é só no fitness. Na escola de inglês é a mesma coisa, na escola de dança é a mesma coisa, na faculdade é a mesma coisa. As pessoas dizem que querem, mas elas não conseguem ter o hábito de estudar, de fazer não sei o quê. E metade das pessoas desistem antes da formatura, normal. Mas pensa isso para o fitness. Se você pega o seu produto tradicional, seja de musculação, seja aula que for, e você coloca um primeiro desafio para a pessoa. Para ela cumprir algumas aulas, para ela cumprir algumas atividades dentro de um espaço de tempo, por exemplo, de um primeiro mês, já que é normalmente vendido como mensalidade. E aí você acompanha essa pessoa no primeiro mês. Você acompanha, você analisa. Teve até um box aqui de São Paulo, a Teina. A Teina, a gente foi implementar isso lá e eles tiveram uma ideia incrível de registrar, por exemplo, de um aluno. Eles pegavam o aluno começou a treinar ali, eles pegavam e começavam a filmar o aluno no final aliás, eu acho que em todo treino, eles filmavam um trechinho da pessoa treinando e depois no final de cada uma das 4 semanas, 3 vezes por semana, durante 4 semanas, eles gravavam uma entrevista com o aluno. Incrível. Você assiste o vídeo disso, chamava Meu Primeiro Mês Teina. Meu Primeiro Mês na Teina, que é o nome da academia. Incrível. Essa é a melhor história que existe ao seu aluno no primeiro mês. Agora imagina se o seu aluno... Bom, você deve saber que as pessoas são movidas por desafio. Imagina se o seu aluno segue isso. Imagina que ele vai conversar com as outras pessoas. Você vai mudar uma conversa de... comecei lá na academia lá. Tá gostando? Tô legal, os professores são legais, né? Olha o nível que a pessoa fala sobre o seu produto, sua marca, você. Agora, imagina num outro cenário, onde você pôs ela dentro de um desafio de 4 semanas, 3 vezes por semana, para ela criar o hábito, para ela se comprometer com aquilo que ela está dizendo que quer fazer mesmo. Onde você vai, sei lá, toda segunda-feira você vai montar a agenda dela, ou toda sexta-feira você monta a agenda da semana que vem. Durante a semana, todo dia você troca uma mensagem com ela. Só as pessoas que estão no primeiro mês. Você muda o jogo. E as pessoas vão chegar, em vez de falar, comecei lá na academia, viu? Desanimada, como sendo mais uma vez que ela começou e não vai, ela vai transformar isso em mídia, vai transformar isso em divulgação. Porque ela vai falar, fui me matricular na academia, você não está ligado. Os caras falam o seguinte, se eu não consigo dar continuidade na academia, é que o problema está comigo. Eu não tenho o hábito. E para manter o hábito, para criar o hábito, eles estão me acompanhando durante um mês. Cara, não tem mais desculpa. Não dá para faltar. Porque o professor, ele manda mensagem no meu WhatsApp para marcar a semana de aula. Ele manda mensagem de manhã para saber se está tudo certo e eu ir na aula da tarde. Eu achei do caramba. Nossa, nunca imaginei que eu fosse pegar uma academia assim que fosse tão boa, que fosse dar tanta atenção. Você muda. Você leva a régua lá em cima, na prestação de atendimento, de serviço, sei lá como for. Pensa nisso então, como que você pode fazer um programa que resolva o problema da pessoa e não o seu? Para mim, se existe um jeito de um produto não dar certo, é um produto criado para resolver o seu problema. Se existe uma receita para um produto, um programa de fitness não dar certo, é um programa criado para resolver um problema seu e não um problema de um grupo de pessoas. Nesses exemplos, eu falei do problema que eu tinha identificado. As pessoas têm receio em fazer um compromisso longo. As pessoas têm receio em pagar um valor muito alto. Elas gostariam de ter, né? O preço acaba sendo uma barreira. Tirei as 2 barreiras. Veio o Gabriel com 3x4 e trouxe mais um problema grande para ser resolvido, que é você normalmente começa e não continua a fazer atividade física porque te falta hábito. A gente quer te ajudar a criar esse hábito com um desafio de 3 vezes por semana durante 4 semanas, um acompanhamento mais próximo. Você pode colocar isso em qualquer modalidade, você pode colocar isso em qualquer coisa. Seja você um treinador, um personal, até artes marciais, dá para colocar isso em todas as coisas. Isso tem a ver com marketing. Tem tudo a ver com marketing, porque, gente, não é de jeito nenhum. Por exemplo, se a academia que mais matricula aluno no Brasil, Smart Fit, eles têm o melhor produto, a melhor orientação profissional, o melhor acompanhamento? Não.
ele só tem um grande diferencial, que é um preço muito baixo, uma infraestrutura muito massa. Só isso. É só isso. Então não é o melhor produto, o produto perfeito, que vai te trazer o número de alunos que você precisa. Mas sim a melhor comunicação. Agora, não adianta ter o melhor marketing de todos, investir um rio de dinheiro em fazer anúncio, por exemplo, e quando a pessoa chega, não tem essa preocupação com o programa. Então eu queria deixar uma tarefa muito simples para todo mundo que está acompanhando poder, de fato, criar um programa. Ou no mínimo um rascunho desse programa. E depois você pode me manda um DM, manda um direct lá no Instagram, que eu vou gostar de ver o que você criou do seu programa. Pensa o seguinte, eu considero que existem 5 As, mas eu já estou levando para 7. Tá? Eu já estou levando para 7 As, depois a gente vê como fica isso. Mas eu vou trazer os As aqui, vai anotando. Primeiro A, você precisa pensar em como vão funcionar as suas aulas. Pensa isso, aulas. Segundo, apoio. Como que essa pessoa vai ter suporte se ela precisar? Quem vai estar por perto dela? Terceiro, agenda. Quando isso acontece? Quando isso acontece? Quarto, acompanhamento. Quem acompanha? Por quanto tempo? Com que frequência? Então, retomando. Primeiro, aula. Segundo, apoio. Terceiro, agenda. Quarto, acompanhamento. Quinto, análise. Existe algum tipo de avaliação, por exemplo? Análise a gente pode traduzir para avaliação, né? Existe algum tipo de avaliação? E muita gente se prende à avaliação física, né? De índice de massa, magra, massa gorda, aquela coisa toda. Não precisa, tá? Tem outras avaliações. Só não é hora de falar disso. Depois, você pode se preocupar com o atendimento, quem vai ser responsável pelo atendimento. E por último, a agenda. Deixa eu até anotar isso, que esses 7 As estão sendo configurados agora. Eram 5, mas eu acredito que esses 7 resolvem tudo. Eu vou repetir e você precisa de alguma forma preencher tudo isso. Se tiver difícil, eu vou deixar um jeito mais tranquilo de você entender essa parada toda. Mas pensa que são 7 pilares. São os pilares que sustentam o seu produto para ele ter um nível de qualidade muito bom. Então, primeiro A, aula. Segundo, apoio. Terceiro, agenda. Quarto, acompanhamento. Quinto, avaliação. Sexto, atendimento. E sétimo, apresentação. E aí você pode fazer o caminho contrário, por exemplo, da apresentação, para saber descrever tudo que você precisa. E aí você começa assim. Por que esse programa existe? O que ele é? Como ele funciona? Quando ele funciona? Para quem é? Para quem não é. E você já começa até de tudo isso aí, começa a virar uma coisa importante, que eu vou falar nas próximas lives, chamada proposta. Sua proposta irrecusável. Como que você apresenta tudo isso, do que você entrega, para ser mais irrecusável? E aí a gente acopla aí, isso é assunto para outra live, mas a gente acopla preço, a gente acopla bônus e a gente coloca garantia. Dessa maneira, verdadeiramente você tem um grande potencializador dos seus resultados, principalmente das suas matrículas. Então, muita gente vê os resultados que a gente gera. Por exemplo, o Elton foi lá em um único dia, faturou R$ 88.200. Em um único dia, numa cidade de 5 mil habitantes. Pode parecer uma manchete do jornal hoje, né? E você olha isso e parece que ele fez assim, simplesmente só com a academia dele, né, sem organizar uma comunicação. E comunicar o seu produto, saber como apresentar, que nesse caso foi o 7º A, né, a gente fala tudo, para depois você pegar a apresentação e falar, tá bom, agora como que eu explico isso? E aí você passa explicando. Você percebe quanto isso tem muito mais riqueza de informação, de organização, de estrutura, para quando você apresenta para um aluno que está interessado, ele fala, uai, esse negócio é diferente. Uma das estruturas que eu acredito é a estrutura 3x4, do primeiro mês, 4 semanas, 3 vezes por semana, para mudança de hábito. Eu acredito em outras estruturas. Mas como você vai saber se isso deu certo? Já pensou nisso? Bom, primeiro indicador, saber se vende. Se vender, uau.
Parece que está dando certo. Segundo indicador, se as pessoas que estão lá estão tendo resultado. A pior coisa que existe é você fazer um programa de emagrecimento e ninguém emagrecer. Mostra que você falhou às vezes no nível de comprometimento, né, em puxar todo mundo para se comprometer e atingir os resultados. Às vezes você falhou no nível de exigência. Às vezes você falou que dava para emagrecer treinando 8 minutos por dia, 12 minutos por dia, sem fazer dieta e no final das contas não deu tão certo assim. Às vezes você falhou na essência do programa mesmo. Então, primeiro, se vender é um bom indicador. Se vender fácil, né? Segundo, ter resultado. Senão seu programa não vai para frente. Sim, sinceramente, simples assim. Se você vende para uma primeira turma, ou se você muda isso, de repente você está prometendo que as pessoas vão ter um resultado X, ou enfim, elas vão gostar. No mínimo, as pessoas estão desistindo, ninguém está nem aí, não funcionou. Para e reconfigura. Agora, o terceiro, mais importante, e é um indicador muito utilizado no mundo todo, chama NPS. N de net, P de promoter e S de score. NPS, Net Promoter Score. Isso significa, numa tradução minha aqui, significa o seu índice de recomendação. E aí, basicamente, você vai perguntar para as pessoas, hey, você que está aí com a gente há um mês, eu queria muito que você respondesse uma pergunta. E você pode mandar isso via formulário anônimo, tá bom? Você pode fazer isso na sua academia hoje. De 0 a 10, a pergunta é essa, é um método. Muita gente tem a grande facilidade de mudar o método, né? E aí acaba não sendo mais o método, mas é um método. Então, o método é esse. A pergunta é, de 0 a 10, qual a chance de você recomendar esse produto, esse programa para os seus amigos? E aí, você escolhe um volume de respostas e aplica dentro de uma fórmula. Dá uma procurada no Google, existe essa fórmula para todos os lados, é bem simples, mas basicamente o 0 ao 10 ele tem uma classificação, sendo que 9 e 10 são promotores, 7 e 8 são neutros e de 0 a 6 são detratores, ou seja, pessoas que falariam mal de você, neutros, pessoas que não estão se preocupando em falar de você necessariamente. E só os 9 e 10 são promotores, são pessoas que estão realmente satisfeitas e estão a fim de levar isso para frente. Esse é um excelente indicador para você saber se o seu produto, seu programa está funcionando. Gente, fazendo tudo isso, fica muito mais fácil fazer marketing. Escreve então para você 7 As, põe assim, 7 As do meu produto. Aí você põe do meu produto, meu programa, fitness, sei lá. Você põe primeiro A, aula, depois apoio, depois agenda, depois acompanhamento, depois avaliação, depois avaliação, acompanhamento, enfim, apresentação, esqueci o 6º A, não estava anotado aqui. Fui para 7 As e me perdi. Mas é isso. Então, espero muito ter ajudado vocês. Tem uma pergunta aqui do Pedro, vou responder o Pedro aqui no YouTube e se alguém tiver, ou no Facebook, se alguém tiver mais pergunta, manda por favor, tá bom? Eu criei um programa de, não é bem uma pergunta, mas ele fala, eu criei um programa de emagrecimento com 7 minutos e tive centenas de resultados. Show! Pedro, pensa quantas pessoas tentaram criar um programa de emagrecimento tão curto quanto o seu e não tiveram resultados. Então, se você teve, cara, sinceramente, você atingiu ali o que precisa. Eu não falei que um programa de emagrecimento curto não tem resultado. Eu só falei que a chance de você prometer alguma coisa e não conseguir entregar é alta. E isso acontece todos os dias em todos os mercados. Mas show! Cara, tudo que você precisa, depois de um programa, nesse caso um programa novo, validado, você precisa só mostrar esses resultados para o mundo. Se eu pudesse deixar uma única linha editorial, né, um único conteúdo para ser publicado, seria: coloca todos os seus alunos na sua vitrine. Então, por exemplo, pega o seu Instagram e começa a entrevistar todas as centenas de resultados. Todas as centenas. Cara, não existe a menor chance de você não multiplicar essas centenas para milhares. Não existe a menor chance de você multiplicar isso. Por quê? Uma vez que as pessoas veem pela boca dos alunos que existe o resultado, tudo fica mais fácil. Inclusive, no workshop, o workshop vai agora, do dia 7 ao dia 14 de dezembro. Os 7 dias do workshop tem um estudo de caso por dia. Um estudo de caso por dia, porque eu acredito que você aprende muito mais
vendo os meus alunos do que vendo eu falar, né? Isso muda, porque aí tem os percalços, erros e acertos e tudo mais. Boa! Eu vou repetir os As então, fique em forma, ó, repetindo os As para a gente caminhar para o final. Primeiro A, pensa na sua aula. Segundo, como vai ser o apoio para os seus alunos? O apoio, o suporte, elas vão ter conversa com você pelo WhatsApp, vai ter um grupo de suporte, quem vai ser responsável pelo suporte? Pense em tudo isso. Depois, aula, apoio. Agora pense em agenda. Como fica a agenda dessas pessoas durante o programa? No exemplo que eu dei do Ricardo, da Lifestyle, ele fez 31 dias. Lá na Motricidade, quando eu fiz o Emagreça Bem, eram 90 dias. Quando eu fiz na 9 de julho, outro programa de emagrecimento, eram 30 dias. Depois a gente chegou a fazer de 21 dias. Então assim, pensa qual que é a agenda. Aula, apoio, agenda. Agora, acompanhamento, quem que vai acompanhar, quem que vai ser acompanhamento e como vai ser a avaliação. Como vai ser o acompanhamento, como vai ser a avaliação. Um exemplo de acompanhamento. Toda segunda-feira eu vou entrar em contato individual com todos os alunos para lembrar eles que eles estão no programa e para desejar uma semana foda, para a gente estar junto nisso. Beleza, é um acompanhamento. Ou no 3x4, onde o acompanhamento é de um professor para um aluno. E aí um professor fica responsável por 10, 20 alunos ali que estão naquele primeiro mês. Beleza? E depois a gente vai para a avaliação. O que você vai avaliar? Por exemplo, o Pedro falou, pô, eu tive centenas de resultados, mas o que ele avaliou? Se é um programa de emagrecimento, provavelmente ele teve um antes e depois, provavelmente ele teve um resultado falado da pessoa, isso é uma avaliação, né? Vou fazer uma avaliação, vou sentar, conversar com a pessoa e saber como foi. Fica um pouco mais subjetivo, mas é uma avaliação. Então, pense em como você pode avaliar o resultado da pessoa. Depois disso, a gente vai para atendimento, como vai ser o atendimento de tudo isso, quem que vai atender essa demanda. Eu até deixaria uma pessoa como responsável por todo o atendimento, por conversar com todo mundo que é do programa. E depois disso, atenção, você vai para o mais importante, como que você vai apresentar. Como que você vai apresentar tudo isso, tá bom? Então são 7 As aí, às vezes é difícil você lembrar, mas é um exercício para você fazer. Faz esse exercício e manda um DM lá no Instagram vai ser massa demais criar esse produto com você, tá bom? Gente, é isso. Essas são as lives de aquecimento do workshop 100 alunos. Esse workshop funciona ou acontece do dia 7 ao dia 14 de dezembro, com 7 estudos de caso de segunda até domingo, ou até segunda, não lembro agora, mas dão 7 dias aí de estudo de caso, e às 14 horas, na segunda, na quarta e na sexta. Segunda, dia 7. Quarta, dia 9 e sexta, dia 11, tem uma aula prática comigo. Então, mais do que o que eu estou falando aqui, a gente vai sintetizar tudo isso em 3 aulas práticas para você criar a sua campanha de marketing e começar a sua jornada aí buscando os 100 alunos, tá bom? Isso é muito, muito importante. Se você está nessa busca de fazer uma retomada de 2020 ou se preparar para 2021, acompanhe esse workshop. No final do workshop, na segunda-feira, dia 14, eu abro inscrições para um curso online onde eu entrego todo esse método, mas com acompanhamento mais próximo. É uma espécie de mentoria em grupo, vai ser muito massa ter você lá se for o seu momento. Ó, Pedro mandou aqui. Eu avalio antes e depois, avalio o placar da disciplina. Isso é legal. Tá vendo? É uma ferramenta que você não vê em qualquer lugar. Placar da disciplina. Eu posso imaginar o que é. Seria alguma coisa da pessoa preencher. O quanto ela pontuou, né? Eu vi isso com o PH há um tempo já. Basicamente assim, tinham lá os dias do programa e aí cada dia era cortado no meio. Tinha treino e dieta. E aí você tinha que preencher com verde, amarelo ou vermelho, né, de acordo com quanto bem você cumpriu aquilo. Mas olha isso, ele tem um nome de uma ferramenta. Isso pode estar no seu programa, aliás, deve estar no seu programa. Assim como eu coloquei no meu, os 7 As não sei o quê, uma coisa que diferencia, você não vai ver isso em nenhum lugar. Placar da disciplina. Show? Maravilha. Assim, quando vejo os pontos sem marcação, consigo saber o porquê daquilo. Basta, demais. É uma auditoria, essa palavra eu estava procurando. Pedro, que legal, cara. Você consegue auditar e é uma coisa que você consegue metrificar, inclusive, nas entrevistas, nos estudos de caso. Você consegue ir lá e mostrar para as pessoas que aquele resultado aconteceu porque, basicamente, aquela pessoa teve
usou a sua ferramenta central, né? A minha ferramenta central chama Funil Marketing Fitness. Esse funil que tem divulgar, convidar e matricular. É um funil dessas 3 etapas. Beleza. Só que você tem uma ferramenta central chamada Placar da Disciplina. Então você pode sempre mencionar para trazer, falar, pô, né, sua disciplina, esse resultado depende da sua disciplina e essa disciplina tem esse pilar. E assim você vai formando nas pessoas a consciência do seu produto. Tem umas metas que precisa preencher, determinados itens que determinam. Show! Maravilha, vai ser legal conhecer mais. Pedro, me manda você tá pelo Facebook, mas me manda depois um direct lá no Instagram, um print disso aí, se você puder compartilhar, tá bom? Eu vou fechando por aqui. Pessoal, muito massa. Se já, o Cleiton Xavier perguntou se já tem valor. Cleiton, não tenho certeza, mas vai ser o mesmo valor da última turma, tá bom? Eu digo não tenho certeza porque eu queria agregar umas coisas, mas é difícil mudar o preço. Então fica em torno dos R$1.000 à vista ou parcelado. Se eu não me engano é R$975 à vista ou parcelado em 12 de R$ 97,50. Mais do que o preço, o que vale são alguns bônus que vão ter no primeiro dia. Na verdade tem um bônus muito especial no primeiro dia, no dia 14. Então esse workshop é para preparar todo mundo que tem interesse em se matricular para no dia 14 fazer a inscrição com esse bônus que é mais interessante. Tá bom? Vamos nessa? Gente, obrigado. Amanhã, quinta-feira, a gente continua. Eu vou pegar aqui no Instagram o tema de amanhã e assim quem está assistindo consegue ficar ligado que o tema de amanhã é quinta-feira. Vamos lá? Como fazer tudo isso se você não sabe nada de marketing? Como ter 100 alunos novos, mesmo sem saber absolutamente nada de marketing? Eu estou rodando uma pesquisa agora e as pessoas têm as opções ali de falar, eu não sei nada de marketing, eu só sei o básico, eu sei assim, eu sou o expert. E a maior parte das pessoas que estão inscritas no workshop tem um nível bem básico e eu acho que esse vai ser um conteúdo muito legal. Eu vou eu vou simplificar o marketing para que a gente não fique com esse monte de informações que existem sobre estratégias, sobre táticas, sobre coisas que precisam fazer, gatilho mental, copy, conteúdo e etc, etc. Não precisa de tudo isso, aliás, você não precisa saber tudo isso, você só tem que saber o que fazer, quando fazer e ter o resultado e você vai aprendendo o resto no processo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Pedro. Obrigado, galera. Foi muito massa estar aqui hoje. Amanhã tem mais 10 horas da manhã. Valeu. Tchau, tchau. Boa. Valeu, galera do Instagram. Tô lá no YouTube e no Facebook por esses dias, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, me manda no direct e acompanha essas lives de aquecimento. Eu tô dando pequenas aulas do que é o meu método. Você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente durante essas lives. Um abraço. Tchau, tchau.